Olá, meu nome é Maria Babini e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Primeiramente, eu queria dizer que esses vídeos eu tô gravando mais pra mim do que pra você que tá me assistindo, então desculpa se ele não ficar do seu agrado. Desculpa nada, corta. Bom, esse é o quadro 35 reflexões antes dos 35. É um quadro que, na verdade, eu queria ter feito quando eu tava com 31 anos. Eu queria fazer o 32 reflexões antes dos 32. Fiz até post no Instagram anunciando o quadro, mas não rolou, não gravei os vídeos. E agora eu tô com 33, vou fazer 34 daqui a alguns dias. Então também não faz sentido gravar o 34 porque já passou. Então esse vai ser o 35 reflexões antes dos 35 anos. E a minha ideia é trazer aqui 35 reflexões que eu fiz ao longo dessas mais de 3 décadas de existência sobre a vida, sobre a minha vida, sobre coisas que me aconteceram, sobre coisas que eu quero me lembrar, na verdade. Eu acho que esse quadro, essa série, é mais como um guia para mim, para eu me lembrar de coisas importantes que eu aprendi ao longo desses 35 anos, na verdade 33, 34, né, mais 35 anos de existência. E decidi colocar aqui no YouTube, compartilhar, porque vai que ajuda alguém, né, que também está perdido, que também está chegando nessa fase da vida, enfim. A gente às vezes sabe de muita coisa e pensa que não sabe de nada, porque, enfim, a gente não para pensar em tudo que a gente já viveu e aprendeu. Então é isso, fiquem aqui comigo e bora lá. Minha primeira reflexão é sobre que é uma coisa muito óbvia, que a gente escuta o tempo todo, mas que a prática é outro rolê, que é faça o que você sente que você precisa fazer, não se preocupe tanto com o que os outros vão pensar de você. Eu acho que a gente pode resumir nessa frase: não se preocupe tanto com o que os outros vão pensar de você. Por quê? Porque no final das contas, ninguém tá nem aí pra tua mulher, ninguém tá nem aí pra tua vida, ninguém tá nem aí porque tu deixa de fazer, porque tu faz. Eu acredito que quando a gente não passa dos limites em relação ao que é tolerável ou não dentro de uma sociedade, de restante, assim, tolerável que eu digo no sentido assim, né? Se você não tá, sei lá, matando ninguém ou ferindo o direito de existência de uma pessoa, ninguém vai se importar com o que você faz, sabe? Se você, sei lá, se eu visto uma camisa bege, se eu visto uma camisa rosa, se eu uso um brinco de periquito ou um brinco de arara, se eu deixo cabelo solto, deixo cabelo preso, se eu gravo um vídeo pro YouTube, não gravo, de verdade, ninguém tá se importando com isso, a não ser eu mesma. A gente tem essa mania de pensar que as pessoas estão muito preocupadas com a nossa vida, quando na verdade isso é um reflexo da gente mesmo, né? Porque a pessoa, em tese, mais importante da nossa vida é a gente, assim, os holofotes. A gente sempre coloca na perspectiva. Nós enxergamos o mundo a partir desse viés, né? Desse lugar de ser a própria pessoa que está aqui na nossa cabeça. Então, é até normal que a gente pense que as pessoas estão com foco na gente, assim como a gente está com foco na gente o tempo todo. Mas, na verdade, elas não estão. Elas estão com foco nelas. Então, eu venho aprendendo que não vale a pena deixar de fazer coisas, dizer coisas, ou, enfim, criar coisas com medo de julgamento. Porque, na verdade, as pessoas vão julgar você independente do que você faça. É só você pensar em você, em como você julga o que as outras pessoas fazem, de uma forma muito... até assim, tipo, não é nem que você tá julgando falando, mas você pensa algo, né? Quando você vê algo, você testa uma opinião sobre aquilo, mesmo que você não expresse. Então, isso vai acontecer das pessoas em relação a você também. Eu não preciso me preocupar com o que elas vão pensar, com que... Não preciso deixar de fazer coisas que eu gostaria muito de fazer pelo que as pessoas vão falar. Tenho que me lembrar também que tudo que a gente começa a fazer no começo, sabe, meio truncado, meio ruim, muitas vezes, mas uma coisa só pode chegar a ser boa se você começar. E você começa sem saber uma habilidade, então provavelmente, se você não for um gênio, né, alguma coisa do tipo, aquela habilidade vai ser desengonçada mesmo, não vai ser tão perfeita. E talvez nem valha a pena ser tão perfeita, né? Qual é a graça dessa perfeição? Essa minha primeira reflexão é que não vale a pena a gente gastar o tempo da nossa vida se preocupando com o que os outros vão pensar, deixando de fazer coisas que a gente quer muito fazer, que a gente sente vontade. Por exemplo, esses vídeos, faz quantos anos, né? Faz quase 3 anos que eu queria gravar, eu cheguei até a começar e tal, mas com essa autocrítica, com essa questão de, não vai ficar legal, não é isso, aquilo, eu fui deixando de lado. E aí, foi o que aconteceu, assim, o tempo foi passando, o tempo passou e eu sofri calada. E aí, foram acontecendo muitas viradas na minha vida, e eu cheguei a essa conclusão, de que não vale a pena a gente se preocupar tanto com o que as outras pessoas vão pensar do que a gente tem para fazer, para dizer. Lembrando, mais uma vez, né, se você não for ferir o direito de existência de ninguém, tendo respeito sempre às pessoas e tendo esse olhar de consciência de quem você é, dos seus privilégios, dos lugares que você está. Mas, para além disso, segue teu rumo,
rega tuas rosas e vai ser feliz, vai fazer o que tu quiser, porque ninguém vai fazer isso por ti, sabe? Ninguém faz. Então, não se preocupa. Essa é a minha primeira reflexão, né? Não se preocupar tanto com que as pessoas pensam sobre você. Porque também tem uma questão que é, as pessoas fazem um recorte de você de acordo com a percepção de vida delas. Então, a gente, às vezes, tem experiências muito particulares com as pessoas. Então, por exemplo, na minha visão, aquela pessoa era X, para outra pessoa já era uma outra história. Tem gente que vai olhar para você, vai lhe pintar de uma forma e não vai querer mudar essa visão que tem de você. Não adianta, não importa o que você faça, você sempre vai ser vista da mesma forma. Você não faz sentido ficar preso nesse olhar, sabe? Porque é isso, as pessoas elas vão ter uma percepção de você a partir do ponto de vida que elas estão, a partir do ponto de vida que você tá. E é isso, pode ser que você seja completamente diferente do que aquela pessoa enxerga, mas você não precisa convencer ninguém disso, você não precisa convencer ninguém de que as pessoas têm que te ver como você gostaria que elas vissem, porque na verdade, às vezes, nem a gente mesmo consegue cumprir a expectativa que nós temos em relação a nós. A gente tem muitas expectativas em relação a como as pessoas deveriam ser, a como a gente deveria ser, e muitas vezes a gente não consegue nem ser essa pessoa que a gente imagina, quanto mais querer cobrar isso das outras pessoas. Então, a coisa de volta também faz o mesmo sentido, tipo assim, as pessoas não podem cobrar de você essa expectativa de você ser o que elas esperam. Então não vale a pena ficar preso nesses julgamentos, porque no fundo, só você vai saber quem você é. E olhe lá, a gente ainda está nesse processo de se pesquisar, se autoconhecer. Então, nem a gente, assim, é o trabalho de uma vida inteira. Provavelmente a gente vai morrer nessa busca, assim, de quem nós somos. Não liga, sabe? Não se importa, não fica noiada, não tenha medo do julgamento, sabe? E tenha respeito. Acredito que se a gente sempre cumpre esse padrão de ter o respeito pelas pessoas, pela existência das pessoas, o restante é sua vida, sabe? Suas escolhas, sua existência. Então só você sabe o preço que você paga por ser você. Então, não vai se preocupar com quem não tá pagando seus boletos, não tá ali na tua vida, o dia a dia, sabe? Se preocupa com o que você pensa de você, quem você quer ser e o que você quer deixar para o mundo como legado. Eu penso isso. Então é isso. Esse é o meu primeiro vídeo dessa série. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!